Se tem um jogador que combina bem com a expressão dar a volta por cima, esse jogador é Renato Sanches. Tido como uma promessa quando ainda era jovem, o português deixou a desejar nos últimos anos, mas recentemente deslanchou no Lille, clube pelo qual foi campeão francês. Agora seu nome voltou a estampar os noticiários internacionais. O que será que aconteceu? Assista a esse vídeo e descubra. Olá, meu nome é Thiago Caú, sejam bem-vindos ao Caú Scouting. Aqui no canal eu falo sobre Scouting de futebol internacional. O vídeo de hoje é sobre Renato Sanches, o meia do Lille que praticamente ressurgiu no alto nível do futebol internacional. É possível que alguns de vocês estejam se perguntando como ele se reencontrou na carreira. Para responder a essa pergunta eu vou começar a minha análise. Vamos lá? Só alguns dados gerais para a gente começar. Bem, ele nasceu em Lisboa, seus pais são de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e aos 9 anos ele já integrava as categorias de base do Benfica. Aliás, foi pelo Benfica também que ele estreou profissionalmente aos 18 anos num jogo contra o Tondela, que o Benfica ganhou por 4-0. Após boas atuações pelo Benfica e pela seleção de Portugal, uma prova disso foi que ele foi campeão com a seleção portuguesa da Euro em 2016, Renato Sanches chamou a atenção do mundo. Vários clubes se interessaram pelo meia português, mas o Bayern de Munique conseguiu levar melhor e o contratou por 80 milhões de euros, no que foi a maior transação de um jogador português para fora de Portugal. Aliás, se você é torcedor ou torcedora do Bayern, sabe que 80 milhões nos dias de hoje é praticamente impossível de serem gastos pelo time bávaro. O Bayern tem a fama de ser mão de vaca e só compra jogador se vender o jogador que está no plantel atual. Muito difícil. E como foi o rendimento dele no Bayern? Renato Sanches parecia perdido, estava totalmente desconectado e errava muitos fundamentos básicos. Por exemplo, seus ótimos passes que eram característicos no Benfica. Após seguidas más atuações de Renato Sanches no clube alemão sob o comando de Niko Kovac, foi emprestado ao time galês do Swansea para disputar a liga no Reino Unido. Só que na oportunidade, Renato Sanches também não rendeu no Swansea e continuou desligado, errando fundamentos e foi devolvido ao Bayern. Mas antes que pudesse ser devolvido ao Bayern, o clube francês Lille fez uma proposta de compra por 20 milhões de euros. Sendo assim, o Bayern o vendeu para o clube francês e recentemente reencontrou seu bom futebol no Lille, sendo campeão francês, inclusive batendo o poderoso PSG. Mas esse ano acho bem difícil o Lille bater o PSG por razões óbvias, mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Donnarumma que vai integrar esse mesmo time do PSG. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês assistirem depois que terminarem esse vídeo aqui. E agora, pessoal, eu vou deixar aqui minha opinião explicando por que ele não deu certo no Bayern. Primeiramente, eu acho que para um jogador português muito novo sair de Portugal para a Alemanha é um choque e tanto. São países completamente diferentes, com culturas diferentes e até climas diferentes. Renato Sanches chega num clube que prioriza falar alemão 98% das vezes e isso é bem difícil. Outra coisa é que ele saiu de uma liga muito menos técnica para uma das 3 melhores ligas do planeta. Isso bota o sarrafo dele lá em cima e ele não conseguiu apresentar isso no primeiro ano dele de Bundesliga. E como vocês sabem, a Bundesliga é um campeonato com excelentes jogadores e é marcada por ter técnicos com excelentes variações táticas e para mim só perde para a Premier League do Reino Unido e a La Liga da Espanha, estando empatada hoje com a Série A italiana. Outra coisa também é que o jogador chegou com status de estrela, precisando dar resposta o mais rápido possível. E cá para nós, há jogadores que sentem isso pela idade. Ele não tinha atingido a maturidade como jogador ainda. Geralmente, jogadores adquirem a sua maioridade por volta dos 24, 25 anos. Então eu creio que esses 3 pilares foram fundamentais para ele ser considerado um fracasso pela mídia alemã principalmente. Isso é pelo menos o que eu acho que aconteceu com ele no Bayern. Vocês concordam, discordam? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixem os comentários aqui embaixo para eu ver as razões que vocês acham também. Passando agora para o rendimento mais recente dele, como eu já havia dito antes, Renato Sanches acabou de ser campeão pelo Lille. E aí começaram várias especulações de grandes clubes tentando contratá-lo. Eu cheguei até mesmo a ver especulações que o Bayern teria a intenção de recontratá-lo. Por hora ele segue no Lille, mas vamos ficar atentos ao mercado.
Agora eu vou falar do perfil de Renato Sanches enquanto jogador. Renato Sanches é um jogador bastante tranquilo com a bola nos pés. Ele consegue receber a bola no setor de meio campo e faz a bola circular para tirá-la da pressão. O que quer dizer isso? Ele acaba de receber a bola de um zagueiro, possivelmente jogadores vão tentar cercá-lo para tentar tirar a bola dele, e ele consegue ter o domínio e a calma para inverter a bola e consegue achar algum jogador longe da zona de pressão para que esse mesmo jogador consiga levar o seu time ao último terço do adversário. A prova disso está nas estatísticas sobre passe dele no último campeonato francês. Como vocês devem estar vendo aqui na tela, a precisão de passes de Renato Sanches na última Ligue 1 totalizou 86%, o que é um número muito bom para um jogador que atua no meio campo. Ele sempre está acertando passes e tem ótimo controle de bola. Ele não perde a bola tão fácil. Ele faz o jogo fluir, ele não enrola com a bola. Profissionalmente, Renato Sanches sempre esteve inserido em esquemas táticos como 4-3-3 e o 4-2-3-1. Por exemplo, pessoal, aqui nós temos um esquema 4-3-3 em que Renato Sanches jogou ou joga como esse homem ou esse homem. A função desse homem é avançar com a bola para frente. Esse aqui guarda um pouco mais a posição, mas na hora que esse time perder a bola, esses dois jogadores aqui do meio campo precisam recompor com a velocidade para fechar o eixo central do campo, que é esse aqui. Já no 4-2-3-1, Renato jogaria nesse posicionamento e só teria um jogador ao seu lado. Nesse tipo de esquema, ele precisaria marcar mais, mas ele também teria a liberdade de chegar à frente para municiar esses pontas, o meia central e o centroavante na frente. Aqui a gente conhece no Brasil como esse sendo o primeiro volante e Renato, supostamente, o segundo volante, diferente do esquema anterior, onde teriam 3 médios ou 3 meio-campistas dentro do eixo central, que é esse aqui. Agora eu vou passar para os pontos fracos de Renato Sanches em campo. O físico de Renato Sanches é muito bom, porém ele não usa isso em seu favor. É um jogador pouco combativo e tem uma recomposição muito lenta na hora de defender. É um jogador que, digamos assim, tem tudo para conseguir defender bem e atacar bem, que é a especialidade dele, inclusive, só que ele não se utiliza disso. E para um jogador que joga no meio-campo, junto com outros meias que precisam recompor o eixo central constantemente, isso faz muita falta. Renato Sanches é um jogador que desarma pouco. Como vocês podem ver, a média de interceptações por jogo dele na última Ligue 1 foi de apenas 0,6, o que é pouco para um jogador que joga também na parte defensiva e tem que proteger a entrada da área no eixo central do campo. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like para ajudar o canal a crescer. Ainda assim, Renato Sanches é muito bom tecnicamente. Ele tem uma ótima leitura de jogo quando recebe a bola da defesa e ele chega muito à frente para finalizar. É um jogador que sempre está tentando pisar a área ou municiar os jogadores de frente ali no círculo central. Renato Sanches é um jogador que tem como prioridade o jogo curto. Ele gosta de estar inserido nesse modelo de jogo. Seu padrão é jogar curto, mas quando precisa utilizar bolas longas, ele é muito bom também. Na Ligue 1 2021, ele acertou as bolas longas 74% das vezes. O nome que damos dentro do futebol para a função de Renato Sanches é box to box. Ao contrário do que eu falei anteriormente sobre o físico de Renato Sanches na fase defensiva, quando ele tem o domínio da bola, seu físico o ajuda. Ele é um cara que usa o corpo para controlar e para progredir até o campo adversário. E quando chega lá, ele consegue dar assistências e consegue até finalizar de fora da área. Ou seja, quando ele está na fase defensiva, ele não consegue utilizar seu físico muito bem. Já quando ele está na fase ofensiva, ele se utiliza bem disso. Explicando aqui bem rápido o que é um box to box, no português, box to box é volante que faz área a área. Então o volante participa da fase defensiva, mas ele também se projeta ao ataque, chegando aqui. Ele tem que ter, digamos assim, pulmão, condicionamento físico muito bom para sempre atacar e voltar para defender. Isso é um box to box. Em suma, o que eu acho que deu errado para ele no mais alto nível foi ele ter tido um choque cultural muito grande, ter disputado uma liga top 3 no mundo na época e o ambiente mesmo, ele não parecia estar inserido totalmente na cultura dos times onde ele havia passado. Já no Lille, um clube com menos pressão, que lutava por ambições não tão grandes na Europa, ele acabou se soltando, teve companheiros e um treinador que favoreceram o seu jogo e acabou sendo campeão francês na última temporada com boas atuações.
O que eu acho também que pode ter ajudado Renato Sanches no Lille a ter dado essa volta por cima na carreira é o fato dele agora ter 23 anos, ele já não tem todos os holofotes como ele tinha há anos passados, então isso ajuda o jogador psicologicamente a desenvolver um bom trabalho, sem tanta cobrança de ser o protagonista como ele foi enxergado na época que ele chegou no Bayern. Então tudo fluiu no Lille e acabou tendo sucesso. E também o próprio amadurecimento do jogador. Lembre-se que eu falei lá atrás sobre a idade. Ele já tem 23, vai fazer 24, então são realidades e momentos da vida dele completamente diferentes. Inclusive, para mim, Renato Sanches pode jogar em qualquer posição no meio-campo. Ele pode jogar com 3 volantes, ele pode jogar dentro desses 3 volantes, sendo um dos dois um pouco mais avançados, um pouco mais recuado, ou até mesmo, como ele já fez no Lille, um meia mais aberto, como se fosse um ponta mesmo, para compor a linha de 4. Esse ano, Renato Sanches tem uma Champions League para jogar, o que é um feito muito bom para o Lille. Vai ter dinheiro a receber, vai estar nos melhores gramados europeus, vai ter também uma Ligue 1 com fortes candidatos ao título, como o PSG super poderoso, o Olympique de Marseille também, que fez um mercado interessante, trouxe Gerson do Flamengo, destaque aqui no Brasil, e ele vai ter muito a mostrar. Ele vai ter que se reafirmar no mercado para consolidar o momento atual dele, para ele não ser visto sempre como um jogador de pico, ou um jogador fracassado. Renato Sanches, na minha visão, ele tem que se solidificar enquanto jogador, porque talento ele tem e é inquestionável isso. É isso, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre um jogador que atua numa liga de fora. Obrigado por assistirem até o fim. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo e já se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!